Olá, paz do Senhor. Nesse vídeo nós iremos abordar essa data super importante. Hoje nós estamos no dia 31 de outubro de 2025. É claro que para muitos é um dia comum, mas nós comemoramos, celebramos e lembramos do dia da Reforma Protestante. Para alguns é somente um feriado ou um dia de se fazer um culto, uma celebração. Mas essa data ela vai muito além de ser uma simples celebração. Na verdade, a Reforma Protestante ela foi um movimento avivalista, não somente um movimento histórico ou um movimento cultural, mas essa data é uma data memorável, a qual a Escritura ela volta a ser o centro e ela volta para a mão dos homens. Mas para nós falarmos dessa data, é claro que nós temos que entender o porquê desse dia, 31 de outubro. Então é sobre este assunto que nós iremos abordar neste vídeo. No dia 31 de outubro de 1517, um monge chamado Martinho Lutero, na Alemanha, em Heidelberg, ele vai fazer um ato que vai mudar toda a história. Talvez você que está me ouvindo, que está assistindo esse vídeo, já deve ter ouvido essa história na sua escola, na sua igreja, já deve ter estudado sobre isso. Mas como eu quero frisar, a Reforma Protestante ela não foi só um movimento histórico, ela também foi um movimento espiritual. Por quê? Porque quando nós olhamos o contexto, quando nós olhamos exatamente para essa data, nós vamos ver um homem inquietado, um homem que vai se rebelar contra ele mesmo. Em nenhum momento você vai ver Lutero se rebelar contra a igreja. Ele nunca teve a intenção de se rebelar contra a igreja. Ele nunca teve a intenção de fazer uma nova religião, uma nova igreja. O que ele queria é que essa igreja fosse reformada, que ela fosse mudada no sentido do quê? Dos seus pensamentos e das suas ações. Ele queria que a igreja voltasse para onde ela nasceu, através do quê? Da Escritura, através da fé e através de Cristo. Então, quando ele faz isso, ele vai escrever um texto com 95 teses, a qual ele vai colocar, né, na porta de uma igreja, de uma catedral de Heidelberg. Esse ato era um ato comum naquela época, quando as pessoas elas queriam publicar um artigo, fazer com que algo entrasse em debate, era comum se colocar isso exposto na porta da principal igreja da cidade. Ele usa a data do dia 31 de outubro, por quê? Porque no outro dia, que seria o dia 1º de novembro, seria um feriado católico chamado Dia dos Mortos. E como seria um feriado, a cidade estaria cheia. Então ele vai se utilizar dessa estratégia de um dia antes, ele fixar essas 95 teses. Então eu quero aproveitar e te convidar a acompanhar nos nossos shorts, no nosso canal no YouTube, as 95 teses explicadas separadamente. Ela foi um grande documento utilizado por Lutero para trazer um debate naquela época para o Papa e para o clero do que estava acontecendo mediante a história da Igreja Católica. O que estava acontecendo naquele momento? Naquele tempo, a Igreja Católica estava começando a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano, onde é o Vaticano hoje. Naquela época, em Roma. Então, para uma construção da magnitude do que seria, a arrecadação ela tinha que ser bastante. Então, ficou na responsabilidade de alguns franciscanos e algumas pessoas do clero, para na Europa serem espalhadas pessoas responsáveis para fazer as indulgências. As indulgências, elas eram ofertas colocadas pela igreja em troca de um favor espiritual. E que favor seria esse? A pessoa ela dava esse dinheiro, não por livre e espontânea vontade, mas ela dava esse dinheiro em troca. Essa indulgência ela era usada por algum favor social. Então, teoricamente, a indulgência ela era usada para isso. Então, eles utilizavam a indulgência, o dinheiro da indulgência, para patrocinar a construção da Basílica de São Pedro. Como a Basílica de São Pedro ela era uma construção muito grande, precisava se arrecadar uma quantidade muito grande de dinheiro e também para se fazer com que o clero também tivesse uma vida confortável,
os motivos ao qual eram levadas as indulgências é que criou uma grande indagação na mente de Martinho Lutero. Por quê? Porque os homens responsáveis por arrecadar esse dinheiro, como o monge Testo, ele fazia o quê? Ele falava para as pessoas: olha, se você dar a indulgência, um parente seu que está no purgatório vai ser tirado do purgatório. Se ele não for tirado do purgatório, o tempo que ele vai passar lá vai ser amenizado. E o que era o purgatório? O purgatório era um lugar que era o estágio para o céu. Toda alma que morria, ela não ia direto para o céu e nem direto para o inferno. Ela ia para o purgatório. Lá no purgatório, essa alma ela ia ser iluminada, ela ia ser tratada de acordo com as obras que ela tinha feito aqui na Terra. Então, se ela fosse uma pessoa muito má, ela ia passar muito mais tempo no purgatório recebendo um juízo para ser limpo, para aí sim ela ir para o céu no dia do juízo final. Então, essa época de 1517, que é a época da Idade Média, as pessoas elas tinham muito medo da morte. Eles tinham o medo do juízo final e eles tinham pavor do inferno. Inclusive, Martinho Lutero, quando eu estiver aqui falando sobre um pouco da biografia dele, ele era apavorado sobre a questão do inferno. Então, assim, o jeito que a igreja falava do inferno, como é que você pode ver isso? Quando você pega as igrejas históricas, qual era o método de ensino de catecismo? Nós estamos falando de uma época em que 90% da população era analfabeta. Eles não sabiam ler e eles não sabiam escrever. Então, como era feito o catecismo? O catecismo ele também era feito através de pinturas e imagens. Então, quando você olha aquelas igrejas históricas, elas são todas pintadas. O teto dela é pintado. Então, através da pintura, era um jeito também da Igreja Católica ensinar a palavra para as pessoas. Então, quando você pega essas igrejas históricas e você vê todo o desenho que era referente ao diabo, era a morte, era um desenho, por exemplo, se o diabo, essa imagem que nós temos, que ele tem um tridente, que ele tem um chifre, ele veio dessa época, porque ele era pintado assim, para as pessoas temerem, terem medo. Então, quando as pessoas elas entravam na igreja, que elas viam aquelas pinturas ali, né, do mal, com uma cara muito ruim, com os dentes para fora, as pessoas elas ficavam aterrorizadas. Então, as pessoas elas eram ensinadas a ter medo do inferno, a ter medo de morrer. E aí, na Idade Média, claro, a pessoa ela sobrevivia no máximo até os 40 anos. Por quê? Porque lá não tinha saneamento básico, não tinha vacinação, as doenças eram muito, né? Então, assim, nessa época, pelo pavor que as pessoas tinham, a igreja se utilizava desse medo e falava para as pessoas: olha, o seu parente está no purgatório. Se você não der essa indulgência, ele vai sofrer e ele pode parar no inferno. Então, para que a pessoa protegesse o seu familiar, eles davam essas indulgências. E essas indulgências, muitas das vezes, eram o dobro do que a pessoa tinha. Ou seja, as pessoas vendiam as suas casas, as pessoas vendiam os seus bens para dar como indulgência exatamente para proteger o seu parente até a sua vida. Ou seja, e a indulgência também te dava o pedido de perdão. Você recebia um documento no papel dizendo que a igreja te dava o perdão dos seus pecados porque você tinha comprado aquilo ali. Então, esse tipo de penitência, ou seja, o que eram as penitências? Você agradava a Deus com as penitências. As penitências elas eram tanto orais, que era o quê? Que era um jejum prolongado, como também físicas. As pessoas elas se mutilavam, elas se batiam, elas sangravam porque elas queriam sentir a dor de Cristo. Então essas penitências junto com as indulgências, elas eram usadas também para quê? Para que o clero, para que a igreja tivesse uma grande riqueza. Usaram o quê? Um ensino errado, porque como as pessoas elas não tinham acesso à palavra, tudo aquilo que era falado era aceito, porque as pessoas não tinham como verificar se era daquele jeito mesmo. Então, por exemplo, aí veio o purgatório, veio as penitências, veio as indulgências, sendo que nada disso é bíblico, mas foram colocados por questão de tradição. Então, a tradição da igreja, na época, ela era maior do que as escrituras. Então, mesmo que não tivesse nas escrituras, mas que faz parte da tradição da igreja, tinha que ser cumprido. Então, quando Martinho Lutero ele dá de frente com isso, por quê? Porque agora os seus olhos estão abertos acerca do que ele aprendeu na palavra, ele vai chamar o Papa para um debate, o clero, porque ele queria uma explicação bíblica de por que eles estavam fazendo aquilo.
E aí ele pega essas 95 teses e ele gruda na porta da igreja de Wittenberg. É claro que ali se começa a reforma protestante, mas ela não se resume a este dia. Nós temos aí quase 100 anos mesmo de reforma, vamos dizer, práticas mesmo. Hoje nós estamos fazendo 508 anos dessa época. E até hoje nós estamos em reforma, porque a reforma é um processo contínuo. Então vamos falar um pouco de Martinho Lutero. Quem era Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 na Alemanha, numa família de camponeses. Como ele era de uma família muito pobre, era comum que as pessoas, quando elas nasciam, no dia que elas nasciam, elas levavam o nome do santo do dia. Então Martinho tem esse nome porque ele nasceu no dia do santo que tem o mesmo nome. Então o seu pai ele vai nascer e ele vai ser batizado. No dia que ele é batizado no dia de um santo que leva o seu nome. A família de Lutero, como muitas famílias daquela época, era uma família pobre, uma família católica, e que como todo pai, tinha um sonho de que seu filho seguisse uma carreira profissional. Então, o que acontece? Quando chega em 1498, Martinho Lutero ele vai ser enviado para a casa de uma mulher para custear os seus estudos, o que era comum naquela época, porque os estudos eram muito caros. Então, eles levavam os jovens para as famílias mais ricas, e ali as famílias meio que adotavam eles, né? E ali ele começou a ter os seus estudos custeados. E que estudos eram esses? Quando chegou em 1505, ele recebe o título de mestre em artes e ele inicia o curso de direito, que era o sonho do pai dele. O sonho do pai dele era que ele começasse a fazer direito, porque naquela época era a profissão que dava muito dinheiro, como até o dia de hoje, você imagina naquela época. Então, quando a pessoa ela cursava o direito, ela era considerada uma pessoa nobre. Então você imagina, o Lutero está saindo de uma família camponesa que vai ter os seus estudos pagos e ele vai trabalhar vai receber o título de artes, né? Por isso que muitas das suas bíblias ele pintou, né, com muita maestria, fez as suas capas, e ele vai começar a estudar direito. Quando ele começa a estudar direito, que ele está indo para a faculdade, aí no 2 de novembro desse mesmo ano, 1505, ele vai ter uma experiência diferente. Ele está indo para a escola, estuda, na sua volta ele pega uma tempestade muito grande. A história diz que aquela tempestade mudou a vida de Lutero, porque como Lutero era um católico, era claro que ele tinha medo da morte. Então, ele pega uma chuva muito forte, com raios, trovões, e aí ele achou que ele estava vivendo o juízo de Deus, que ele estava morrendo, e aí ele faz um voto. Ele faz um voto para a Igreja Católica, uma santa. Ele vai fazer o voto. Se ele sobrevivesse àquela tempestade, ele ia largar tudo do que ele estava fazendo e ele ia virar monge. Então, é o que acontece. Ele não morre na tempestade, a tempestade vai parar e ele vai largar tudo que ele tinha para fazer, vai largar a Universidade de Direito e ele vai se internar no convento dos eremitas agostinianos. Para o pai dele foi um terror, porque você imagina, ele tinha conseguido algo que era o quê? Alguém patrocinar os seus estudos. Por causa de uma tempestade com raio, ele fica tão amedrontado, ele larga tudo, larga livro por causa de um voto, e ele se torna monge. Naquela época, quando você se ia para um convento, você tinha que fazer voto de pobreza, ou seja, você tinha que abrir mão da sua vida, abrir mão dos seus estudos e viver exclusivamente para a igreja e trabalhar exclusivamente para o convento. Então foi isso que ele fez. Ele vai para o convento dos eremitas agostinianos, faz um voto e ele vai entregar a sua vida para a igreja. Naquele momento que ele começa, que ele faz isso, pode parecer aqui que é algo do destino. Na verdade, não é. Deus está direcionando Lutero e colocando ele no lugar aonde ele devia estar. Porque Deus está no controle de toda a história. Por quê? Porque a partir do momento em que Lutero ele entra para o sacerdócio, porque a partir de quando ele se torna monge, ele vai poder ser padre, vai poder fazer missa, ele vai ter que estudar. E como ele está estudando, ele vai ter acesso a coisas que se ele estivesse estudando direito, ele não teria acesso. Acesso ao quê? Às escrituras. Na época de Lutero e na época da Idade Média, como era feito a missa?
O único jeito das pessoas terem contato com a palavra de Deus. Você ia para a missa. Quando você chegava lá, você simplesmente não participava de nada, você só ouvia. Ouvia, mas você também não entendia. Por quê? Porque a missa ela era rezada em latim, a língua oficial do Império Romano. E a língua oficial da Igreja Romana. A Igreja Católica é uma igreja romana. Então ela rezava em latim, o padre ficava de costas, e na hora que se estivesse pregando, ele também pregava em latim. Quando ele ia explicar o que ele estava pregando, ele falava aquilo que era, e as pessoas confiavam que era aquilo que ele estava falando. E até os cânticos, eles eram feitos pelos corais do clero. Ou seja, até para você louvar, você não podia cantar dentro da igreja. Ou seja, você entrava mudo e você saía calado. Você só ia lá para assistir a liturgia. Então, as pessoas elas não tinham acesso à Bíblia como eu e você podemos ter. Hoje, se você quiser, você entra numa livraria, você compra a Bíblia que você quiser. Você não quer ir pela livraria, você pode comprar pela internet. Você pode receber doação. A palavra ela era restrita ao clero. Você não podia sequer ler a palavra. Você não podia sequer ler. Você não podia ter contato de leitura. Ainda mais de ensino, nada parecido com isso. Então, quando ele vai para o convento, ele tem a oportunidade de estudar a palavra. E ele começa a estudar, ele começa a ter contato com as escrituras. Em 1507, ele é ordenado a sacerdote e no dia 2 de maio, ele vai fazer a sua primeira missa. Ou seja, ele já está ali formado. E por que essa informação é importante? Porque para ele ser um sacerdote, ele está estudando a palavra, só que até agora os seus olhos não estão abertos. Então, assim, por que ele está estudando a palavra, como tem muitas pessoas que estudam a Bíblia e eles não são libertos? Tem gente que pergunta aí, a pessoa estuda a Bíblia, por que ele não é liberto? Porque os meus olhos, os seus olhos da Bíblia, precisa do Espírito Santo. Porque se não tiver o Espírito Santo, a Bíblia é só mais um livro para mim e para você. Então, os olhos dele, o conhecimento tinha entrado, mas os olhos dele ainda não estavam abertos. Quando foi em 1509, ele se tornou bacharel em teologia e ele começou a ser professor. Ele começou a dar aula de filosofia na Universidade de Wittenberg, onde ele morava. Então, quando ele começou a dar aula, ele começou a se destacar. Ele começou a se destacar como dando aula de filosofia. Em 1510, começa a grande transformação. Por quê? A Ordem dos Agostinianos, eles vão fazer uma reunião em Roma. Até então, Martinho Lutero nunca tinha saído da Alemanha para ir para outro lugar. Então ele vai para Roma, que é a sede da Igreja Católica. Ele vai representando a Ordem dos Agostinianos, que é um convento onde ele foi formado. Então quando ele vai fazer essa viagem, é aí que os olhos dele vai começar a ser abertos. Por quê? Porque quando ele chega em Roma, ele tem um impacto. Primeiro porque quando ele chega em Roma, ele vê a grandiosidade que é as construções, ele começa a ver a grandiosidade do que eram as igrejas de Roma. Ele começa também a observar a grandiosidade da grandeza que o clero e o papa viviam. Então, essa viagem de Roma, ela é uma viagem que é divisor de águas para Martinho Lutero. Porque quando ele vai para Roma, ele começa a ver que o clero estava vivendo, o que a sede da Igreja Católica estava vivendo, era muito contrário ao que as Escrituras estavam dizendo. Por quê? Porque Martinho Lutero, ele era um grande estudante dos Evangelhos. Ele começou a estudar os evangelhos. Quando você estuda os evangelhos e o livro de Atos, você vai começar a ver a construção da igreja primitiva. E quem eram as pessoas da igreja primitiva? Eram pessoas simples. Eram pessoas que não tinham muita leitura, eram pessoas que eram pescadores, eram donas de casas, eram pessoas que não tinham acesso a muita cultura. Então, a igreja primitiva, ela começou na casa das pessoas. Então, quando a igreja ela nasce na simplicidade da comunhão, da reunião dos irmãos. Então, ela pula dessa história para uma magnitude arquitetônica, econômica e política. Então, quando Martinho Lutero ele vai para Roma, ele se assusta como é que a igreja está vivendo. Ele se assusta com o luxo, ele se assusta com a luxúria, ele se assusta com o ouro, tanto ouro. E isso era muito antagônico, por quê? Porque da porta para dentro era um luxo. Da porta para fora as pessoas estavam morrendo de fome. Lutero viu pessoas subirem a escadaria para pagar a promessa, como muitas vezes ele fez também, porque ele achava que a bênção de Deus era vinda por penitência.
E quando isso estava constatando com a imagem de luxúria que a igreja estava. Então, tinha alguma coisa errada. E aquela incomodação começou a nascer no coração dele. Por quê? Porque ele via que estava tendo uma distância do que a igreja era, do que a igreja estava pregando, do que a igreja queria que a população vivesse, porque a igreja não queria que a população enriquasse. Mas eles estavam enricando. Você não podia ter luxúria, porque era pecado, mas a igreja estava esbanjando luxo. Então estava tendo aí um contraponto de opiniões. Então nessa viagem, o Espírito Santo começa a tocar em Martinho Lutero para ele observar essas discrepâncias de situações. Quando ele volta dessa viagem, ele começa a ter essas perguntas. E aí, várias perguntas, vários questionamentos vão começar a nascer no coração de Martinho Lutero. Uma das principais é que ele começou a imaginar como é que um Deus tão poderoso, que é o Deus do Velho Testamento, como é que um Deus tão poderoso, um Deus tão justo, conseguiria perdoar um pecador como ele. E ele começou a ver que as indulgências e as penitências estavam perdendo seu valor. Porque como é que você estava pagando um perdão através de uma moeda? Ele não se achava assim, que aquilo ali não estava sendo suficiente. Todos esses questionamentos estavam vindo através das escrituras. Então, por isso que eu quero abrir um parênteses aqui. Leia a Bíblia. Estude a palavra do Senhor. E você que é ministro da palavra, você que é pregador, você que é líder de ensino, incentive as pessoas a te questionarem. A gente não somos os donos da verdade. A igreja, se quis colocar como a dona da verdade, ela não podia ser questionada. Então, existiam perguntas que estavam no coração de Lutero que ninguém respondia. Ninguém dava a ele a sustentação de responder. Então, quando chega em 1512, ele vai ser doutor em teologia e ele vai começar a dar aula de salmos e na Universidade de Wittenberg. Quando ele começa a ensinar salmos, ele vai começar a estudar o livro de Romanos com mais profundidade. E é aqui, irmão, que é o boom da situação. Porque quando ele começa a estudar o livro de Romanos, veja você, a nossa Bíblia aqui, 66 livros, ele estudou um livro com mais profundidade, que foi o livro de Romanos. Quando ele começa a estudar o livro de Romanos, irmão, é como se uma bomba caísse na cabeça dele. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, né, no curso de teologia, no doutorado de teologia dele, lá nos eremitas agostinianos, tudo que ele aprendeu, parece que virou nada quando ele começou a estudar a carta de Romanos. Porque quando ele começou a estudar a carta de Romanos, as perguntas que estavam dentro dele, parece que afloraram ainda mais. Porque ele está no seu quarto, ele começa, né, porque como está tudo ainda no latim, ele começa a trazer para o alemão e ele vai ler um versículo para fazer isso aqui, transformar. Romanos capítulo 1, versículo 17 foi o versículo que Lutero leu, que fez as indagações dele virarem as 95 teses, que é Romanos 1, 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quando Lutero leu esse versículo, ele entendeu que a justiça de Deus ela é revelada através do Evangelho. A graça de Deus é que faz com que o Deus de justiça não nos tire, não nos arrebente e não nos leve para o inferno. A graça não é o merecimento. Então, ele estava dizendo que não era por obras. Porque por mais que você fizesse obras, não era suficiente para você ser salvo. A salvação, ela vinha pela graça de Deus, mediante a fé, porque o justo tinha que viver por fé. Quando ele lê esse versículo, há uma grande transformação. E aí, em 1517, 5 anos depois, ele formula as teses, porque ele quer trazer esse debate. E ele chega aonde nós começamos no princípio. Ele começa a fazer as teses, ele coloca elas em debate, e aquilo ali tem uma grande transformação. Primeiro porque esse ato, inicialmente, foi considerado um ato bobo, vamos colocar assim. O clero não deu muita importância, o Papa achou que Lutero estava bêbado, falou assim, olha, quando ele parar com a bebedice dele, que ele voltar ao normal, a gente conversa. Naquele momento, o ato dele pegar as 95 teses e grudar na parede, na porta da Catedral de Wittenberg, parece que foi uma bobagem de momento.
Só que, como eu falei no início, era véspera de feriado. A cidade estava lotada. As pessoas começaram a passar e começaram a ler as teses de Lutero e começaram a concordar com as teses que ele estava colocando. Então, por exemplo, ele falou sobre como é que o Papa pode dar perdão, como é que uma indulgência pode comprar um lugar no céu ou tirar alguma alma. Ele começou a questionar sobre o purgatório. Então, aquelas teses começaram a mexer com o povo. Quando começa a mexer com o povo, cria-se um debate. Quando se cria um debate, aí sim que a igreja acorda. Na época de Lutero, o Papa era Leão X. Ele começou a chamar Lutero de bêbado. Quando ele começou a ouvir que estava começando a ter muitas participações, porque Lutero era professor, então muitos dos seus alunos estavam com ele. Então aquele debate estava crescendo. Ou seja, começou, irmão, de uma folha pregada numa parede. As pessoas passaram a ler, foi debatendo, chegou ao Papa. O Papa está em Roma, o Papa não está na Alemanha, o Papa está em Roma. E ele ficou sabendo o que estava acontecendo. E inicialmente ele achou que aquilo ali era um movimento que ia começar, mas que ia parar. Só que aquilo ali tomou uma proporção muito grande. Mas se vocês verem a cidade de Wittenberg, ela é muito pequenininha. Como é que um lugar pequeno, tão distante de Roma, consegue fazer algo tão grandioso assim? É porque quando o Espírito Santo, há um lugar no homem que se propõe, através das Escrituras e do poder da palavra, deixar Deus usar, irmão, não tem lugar, não tem riqueza, se é analfabeto, se não é, não importa, porque se você olhar humanamente falando, não tinha como nós estarmos nesse dia como hoje, porque a cidade era pequena, era um movimento que o Papa falou, vai começar e vai terminar, e aquilo ali tomou uma proporção de pessoas começarem a questionar, porque, como eu falei no início, Lutero não queria uma divisão na igreja. Ele queria que a igreja sentasse e conversasse. E qual era a ideia da tese? Do Papa explicar biblicamente para ele, porque se tivesse explicado biblicamente para ele, ele entenderia, mas não tinha base bíblica nenhuma do que estava acontecendo. Então esse debate, ele foi até 1521. Quando chega em 1521, que eles tentam a todos os jeitos fazer com que Lutero pare com isso, porque isso já está tomando a Europa. Então a gente fala de Martinho Lutero, mas a gente também fala de outros nomes, outros reformadores, que eu não quero muito abrir questão, porque eu creio que você já conhece a história. Tiveram outros reformadores em outra parte da história, então, da Europa. Então vai entrar a Escócia, vai entrar a França, vai entrar a Holanda, então que eram os Países Baixos, então vai se espalhar. Vai começar com Martinho Lutero, mas vai se espalhar. Esse espalhamento vai criar uma crise muito grande na Igreja Católica. Por quê? Primeiro, porque eles não esperavam que um dia se tornaria anos de debate, de cismas e tudo. Então, eles vão chamar o Lutero para um debate, mas não para um qualquer debate. Eles vão chamar Lutero para se retratar do que estava sendo falado. Ele não aceita a sua retratação.